lida em vida, Hilda Hilst é finalmente redescoberta por uma legião de leitores que tem feito de suas obras completas, da poesia e da prosa, um sucesso comercial. Escritora homenageada pela edição 2018 da Festa Literária de Paraty, autora de uma poesia densa e sofisticada, que inclui Presságio, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão e Alcoólicas. Na busca por leitores, Hilst incursionou pela literatura pornográfica, com Caderno Rosa de Lori Lamb, Contos de Escárnio e Cartas de um Sedutor, o que fez de parte de sua literatura alvo de curiosidade. Porém, mais de uma década após a morte da escritora, foi necessária para que sua obra fosse finalmente encarada em sua variedade e complexidade. O reconhecimento tardio da produção de Hilda Hilst será o ponto de partida para a discussão de questões referentes à autoria feminina, representatividade e formas de visibilização. Renata de Filipe, professora e pesquisadora atenta, sobretudo, à literatura brasileira contemporânea, comentará algumas das especificidades da poesia de Hilda Hilst, bem como as possíveis motivações que têm impulsionado o crescente interesse pela autora. Para fechar a mesa, a escritora, professora e historiadora Nikellen Witter comentará questões pertinentes sobre a autoria feminina, visibilização das escritoras em atividade e principalmente sobre os desafios encontrados pelas autoras que fazem do fantástico sua forma de expressão. Convido então as professoras Renata e Nikellen para subir ao palco. Boa tarde, então. Eu vou ter que afastar um pouquinho aqui as cadeiras, que eu trouxe algumas imagens para... Desculpa, eu não me apresentei, para quem não me conhece, eu sou a Renata. Eu vou falar um pouco, então, sobre a produção da Hilda Hilst, né? Que é uma escritora que, ultimamente, ela tem recebido um reconhecimento e um conhecimento que não teve em vida. E tem como companheira aqui a Nikellen, que também vai falar sobre outras escritoras, enfim, e provavelmente sobre a sua própria experiência como escritora, né? Então, o título dessa mesa, digamos, dessa parte do evento, Dramas, Tramas do Reconhecimento, a literatura brasileira de autoria feminina, né, em que nós vamos falar um pouco sobre essas escritoras que ou não foram reconhecidas em vida, como no caso da Hilda, né? Ou que por uma série de outros fatores não tiveram o devido reconhecimento e que estão tendo um crescente reconhecimento muito também impulsionado, né, pelas reivindicações mais recentes, as reivindicações feministas principalmente, né, o interesse pelas escritoras, enfim. Então eu vou tratar um pouco sobre o começo da produção da Hilda, já na década de 50, até chegar à sua morte, e tratar sobre as mutações que vão acontecer na sua literatura, né? E algo bastante interessante em relação a Hilda Hilst é que ela, eu acredito particularmente, vamos ver se vocês também pensam dessa maneira, a gente vai conversar um pouco sobre isso, que a sua persona pública, de certa maneira, ela atrapalhou muito no reconhecimento da Hilda Hilst ainda em vida. Mas agora a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né? Então, essa primeira imagem que eu trouxe aqui, da Hilda bastante jovem, na década de 50, foi uma imagem que eu fiz questão de trazer no sentido de que nós temos uma imagem dela jovem, bela, glamurosa, né? E acredito que muito dessa imagem acabou atrapalhando no reconhecimento da literatura e da poesia dela. Então, nesse primeiro momento, aqui na década de 50, né, a Hilda Hilst ela era vista como uma mulher bela que escrevia, né, e pouco se prestava atenção na sua poesia. Vou pedir para a Juliana passar outra imagem. Bom, essa imagem particularmente, ela me afeta muito, né? Eu gosto muito da Hilda Hilst, mas principalmente de quem está ao lado dela, que é a Elígia Fagundes Telles. Então, a Elígia Fagundes Telles é uma escritora muito importante para a literatura brasileira, uma escritora viva, e uma escritora que eu acredito que tenha sido esquecida ou deixada de lado, secundarizada nos últimos 10 anos, né? E, coincidentemente, a Hilda Hilst, que não teve um reconhecimento devido em vida, né,
tem sido cada vez mais aclamada nesse momento. Então, essa é uma imagem de 1950, né? A Hilda Hilst, ela contava com 20 anos, né? Ela nasceu em 1930, então tem toda uma história familiar muito peculiar. Ela era filha de uma mulher muito à frente do seu tempo, no quesito comportamento, uma mulher divorciada, que a Hilda Hilst é fruto de uma segunda união. O pai dela foi um poeta provinciano também, uma ausência que marcou muito a sua vida. E muito da sua literatura vai girar em torno da questão da loucura. O pai dela morreu esquizofrênico, né? Então, essa busca por uma figura masculina, e o tema da loucura vai ser muito recorrente na produção da Hilda Hilst. Mas aqui a gente ainda está num momento feliz, né? Um momento dela jovem, glamurosa, em São Paulo, né? Convivendo com artistas, com intelectuais. É um momento em que ela é vista quase como um unicórnio, né? Na década de 50. Por que um unicórnio? Um unicórnio é o título de um dos contos da Hilda Hilst, né? Que é um conto da década de 70, já de 1974. Nós temos uma narradora protagonista que é uma escritora, e ela diz que se sente como um unicórnio cujo coração bate fora da caixa torácica. Né? Então, uma mulher escrever teria muito dessa estranheza do unicórnio. Né? Mas aqui ela é apenas uma mulher que escreve. Né? E a sua poesia ela não é muito levada em consideração ou prestigiada nesse período. Vou pedir para a Juliana passar o próximo. Bom, aqui então outra imagem dela também jovem, glamurosa, no apogeu da beleza, digamos, né? E eu trouxe aqui uma estrofe desse poema dela, que é a Balada do Festival, aliás, que faz parte do livro Balada do Festival. E nesse livro os poemas não têm título, né? São apenas numerados. E a estrofe diz o seguinte: na hora de minha morte estarão ao meu lado mais homens, infinitamente mais homens do que mulheres, porque eu fui mais amante do que amiga. Sem dúvida dirão as coisas que não fui, ou então, com grande generosidade, não era mal poeta a pequena Hilda. Então, nessa estrofe aqui, a Hilda Hilst aqui com 25 anos, né? Então, nós temos um eu lírico que se coloca como essa mulher conquistadora, enfim, quase uma femme fatale, né? Isso fica acima até da sua capacidade de amizade desse eu lírico, né? Ou de interação com as pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, né? Principalmente. Mas também fecha com uma ironia ali, né? Não era mal poeta, mal poeta, não é má poeta, a pequena Hilda. Né? Então, além dessa questão da ironia, de que ela não seria vista com um certo desdém, não era má, mas também não era boa, era uma poeta mediana, né? E a pequena Hilda chama muito a atenção o fato de ela se colocar no masculino, né? O mal poeta. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso. Né? Pode passar outro, Juliana? Bom, aqui eu trouxe um poema inteiro, né? Além da imagem dela, para a gente ver que definitivamente essa pequena Hilda não era uma má poeta nesse período. Né? Então, no poema, tenho te amado tanto e de tal jeito, como se a terra fosse um céu em brasa. Abrasa assim de amor todo meu peito, como se a vida fosse voo e asa. Iniciação e fim, amo-te ausente, porque é de ausência o amor que se pressente. E se é que este arder há de ser sempre, hei de morrer de amor nascendo em mim. Que mistério tão grande se aproxima deste poeta irreal e sem magia? De onde vem este sopro que me anima a olhar as coisas com o olhar que as cria? Atormenta a minha vida de poesia, de amor e medo e de infinita espera. E se é que te amo mais do que devia, não sei o que se deva amar na terra. Então, é um poema de 1959, né, quando ela contava com 29 anos, bastante jovem, um pouco distante dessa poeta hermética, né, que é uma das qualificações que se atribui a Hilda Hilst, né, mas definitivamente não era uma má poeta, definitivamente não era uma poeta menor. O Alcir Pécora, que é um crítico bastante importante da produção da Hilda Hilst, né, ele vai dizer que na produção da Hilda Hilst a prosa ela é muito mais significativa, muito mais importante, até porque muito dessa visão metafísica vai aparecer na prosa da Hilda muito mais do que na poesia. Mas definitivamente a gente consegue ver
que essa poesia inicial ela também tem um valor. Só que, por exemplo, para o Alcir Pécora, né, esse momento inicial da poesia da Hilda, ele estaria mais ou menos inscrito numa tradição da lírica amorosa ocidental. Então, nesse sentido, para ele não teria, digamos que um diferencial em relação ao que estava sendo produzido. Ainda não teríamos o unicórnio da Hilst aqui nesse momento inicial da sua poesia. Pode passar, Juliana. Bom, a partir da década de 70, né, vai haver uma mudança dentro da produção da Hilda Hilst. Então, para quem conhece um pouco da biografia dela, e acredito que muita gente conheça, né, porque parece que a biografia da Hilda muitas vezes soterra até o conhecimento da sua produção literária, né? Em 1966, quando ela vai ser concluída a Casa do Sol, que é onde ela vai se refugiar, enfim, com o Dante Casarini, não sei, lembro se era Dante Casarini, lembro que era Dante, só o nome do marido dela, né? A partir desse momento, a partir do final dos anos 60, é que vai iniciar, digamos que o noviciado da paixão da Hilda, né? Então, o que seria esse noviciado da paixão? A Hilda ela vai deixar essa vida glamurosa em São Paulo, de mulher bela, enfim, vai se refugiar nesse sítio em Campinas, né? Enfim, na área rural de Campinas, e ela vai viver a partir daí completamente imersa em literatura. Ela não vai escrever sobre a sua vida, ela não vai escrever sobre a sua vida, ela vai viver a literatura, né? Então começa o noviciado da Hilda Hilst, e a gente sabe que em termos de Hilda Hilst, esse noviciado vai ter muito de erotismo, de profano, de inquietações metafísicas, etc., né? Então, nessa parte do Júbilo Memória Noviciado da Paixão, esse pequeno fragmento diz o seguinte: conta-se que havia na China uma mulher belíssima que enlouquecia de amor todos os homens, mas certa vez caiu nas profundezas de um lago e assustou os peixes. Eu acredito que seja um fragmento bastante significativo, no sentido de que marca uma outra etapa dentro da sua literatura, né? Essa etapa do noviciado, em que a questão da beleza e do amor vai ser deixada de lado, e vai ser deixado de lado também tematicamente na literatura da Hilda, né? Pode passar o outro, Juliana. Bom, aqui essa imagem dela já bastante diferente, né? Digamos que despida daquela aura, enfim, sedutora e de femme fatale, não por acaso com a cruz à esquerda, né? Então, digamos que não só a sua literatura vai mudar, mas a sua própria postura diante da vida, diante do inexplicável, né? Também vai adquirir outros contornos, né? Aqui, então, eu trago uma parte, né, desse conto que é o unicórnio, do fluxo floema, né, em que a questão metafísica ela vai ficar muito evidente. Nós ainda não entramos na parte em que a Hilda vai incursionar mais pelo erotismo, ainda que a questão, o erótico, seja um tema, digamos, que vai aparecer na produção da Hilda, mas começa a aparecer com mais contundência a partir dos anos 80, né? E a incursão na questão mais pornográfica, isso já vai datar mais dos anos 90. Então, dos anos 90 no sentido de que, poxa, né, eu comecei produzindo bastante jovem, né, depois houve o noviciado ali na década de 70, nos anos 80 adentro a questão erótica e ainda assim não sou lida. Então, existe toda acredito que um drama em relação a esse reconhecimento, né? Acredito que na juventude da Hilda Hilst, um pouco pelo fato de ela ser essa figura glamurosa, né, que acabou limitando muito do reconhecimento da sua obra, né? E a partir dos anos 80, e principalmente dos anos 90, ela vai ser vista como uma espécie de Dercy Gonçalves das letras, né? Então, como uma escritora desbocada, que fala o que pensa, enfim, né? E acredito que muito dessa performance, claro que essa performance não foi casual, né? Faz parte, digamos, desse projeto de ser lida, de ser conhecida. Mas foi uma performance que teve resultados bastante ambíguos, né? Porque a figura dela passou a ser bastante conhecida, mas a sua literatura não foi reconhecida. Né? Então, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Mas, nesse fragmento aqui, a narradora, que é também uma escritora, essa escritora que se vê como um unicórnio, né, cujo coração bate fora da caixa torácica, né? Escute, por que será que associam bondade com Deus? Os teólogos já escreveram muito sobre isso. Deus é o bem e a bondade. Mas não dá certo.
quando falam de Deus e do bem, e que todo bem vem de Deus, mas o mal não vem porque é sempre uma grande cagada metafísica. Então, é um fragmento bastante curto, né? Mas que sintetiza muito das inquietações que vão adentrar a produção da Hilda a partir dos anos 70, né? Existe a questão do metafísico, o chulo, eventualmente o escatológico, tudo misturado, né? Isso vai, digamos que, tomar uma projeção maior a partir dos anos 80 e nos anos 90, sobretudo, né? Pode passar, Juliana? Esse outro poema aqui, do Júbilo e Memória, Noviciada da Paixão, que é de 74, né? O momento em que a Hilst, então, assume esse noviciado como um componente para a sua literatura, a gente vai já observar algumas mudanças nesse poema, né? Então, nos 2 primeiros poemas da juventude, ela se coloca como poeta, ou mal poeta, não era mal poeta, é este poeta, né? E aqui parece que um elemento feminino já vai começar a fazer mais parte desse universo ficcional e poético da Hilda Hilst, né? Tenho pedido a Deus e à lua, ontem, hoje, a cada noite, perpetuidade, desde o instante em que me soube tua, e que o luar e o divino perdoassem o meu rosto anterior, rosto menino, travestido de aroma, despudor, contente de sua brevidade em tudo, nos afetos, no fingido amor, porque fui tudo isso, bruxa, doente, desengano e desgosto quase sempre. Mais nada pedi a Deus, mas pedi mais à lua, que tu sofresses tanto quanto eu. Então, nesse poema da década de 70, né, além da questão do pronome, ali se colocar no feminino, então a gente tem um eu lírico feminino, flamejante, desejoso, né? E nesse sentido, acredito que a literatura dela seja muito paradigmática, né? Não só para as escritoras, mas para as leitoras também, no sentido de se verem representadas e a questão da empatia e de ter, digamos que, esse protagonismo do desejo na produção dela, né? Então, além do pronome indicando essa marca feminina, aqui a gente vê que ela apela para 2 divindades, né? Tem Deus, mas ela apela para a lua. E ela apela para a lua para que esse amado sofra tanto quanto ela, né? Então, acredito que seja um poema bastante significativo, que parece que marca uma maior aceitação dessa faceta do sujeito Hilda, né? Essa faceta também feminina do sujeito Hilda, através desse eu lírico, né, de uma certa maneira. Claro que é bastante perigoso a gente condicionar a literatura apenas à biografia, né? Mas, em certos casos, muitas vezes os escritores até tentam reiterar e assumem personas públicas, né? Assumem performances que chamam atenção para a sua biografia. E, na medida em que chamam atenção para a sua biografia, é quase impossível de o leitor ler simplesmente o texto literário sem ler a biografia um pouco junto, um pouco parte, né? Pode passar outra? Aqui, essa foto, acho que já é bem icônica, né? Mesmo para quem não conhece muito da literatura da Hilda, acredito que conheça essa foto quando ela começa a assumir mais, digamos que essa postura, né, da mulher madura, que fala o que pensa e que não liga para as convenções, etc. Mas que me parece uma jogada um tanto quanto perigosa, né? E que foi rapidamente capitalizada por uma crítica, uma espécie de crítica, não de crítica literária acadêmica, né? Mas de uma crítica literária jornalística, enfim, que praticamente não existe mais, como o Rufato falou expressou na sua fala de abertura, né? Então, essas performances públicas acabaram, eu acredito que limitando muito o entendimento da literatura de Hilda Hilst e também o interesse pela literatura dela. Parece que liam apenas a figura da Hilda Hilst e não se interessavam tanto pela sua poesia, pela sua ficção. Ela também ela escreveu peças teatrais no final dos anos 60, peças que parecem assemelhadas ao ciclo alegórico do Nelson Rodrigues, né? Peças que tinham um cunho político bastante relevante e que são peças pouquíssimo estudadas, né? O Alcir Pécora aí tem alguns artigos sobre esse teatro hilstiano que também ficou um pouco de lado, né? Pode passar.
E aqui chegamos no livro que acredito que seja o mais conhecido dela, pelo menos o mais conhecido de nome, né? Não sei se é exatamente o mais lido ou se realmente é lido, né? Que é a Obscena Senhora D. Né? Então, muitas vezes se referem à própria Hilda Hilst como Obscena Senhora Hilst ou Obscena Senhora H, né? Em referência a esse livro. E é um livro que acredito que tenha participado muito desse forjamento da figura dela como essa mulher meio louca, meio genial, como falou o Sir Pécora, né? Então, nessa passagem aqui, daqui por diante te chamo a Senhora D. D de derrelição, ouviu? Desamparo, abandono, desde sempre a alma em vaziez, buscava nomes, tateava cantos, vincos, acariciava dobras, quem sabe se nos frisos, no fundo das calças, nos nós, nos visíveis cotidianos, no ínfimo absurdo, nos mínimos, um dia a luz, no entender de nós todos o destino. Escute, Senhora D, se ao invés desses tratos com o divino, desses luxos do pensamento, tu me fizesses um café, hein? E apalpava, escorria os dedos na minha anca, nas coxas. Então, é um fragmento bastante pequeno, né, desse que é o livro mais famoso da Hilda Hilst, mas que também sintetiza não, que condensa muito da riqueza da sua obra, né? No sentido em que existe o erotismo, existe a interrogação diante do vazio e das inquietações metafísicas, né? A questão do abandono, do desamparo, que flerta quase com a loucura, que é um tema bastante recorrente na sua produção. Acredito que seja um fragmento que sintetize um pouco da riqueza da produção da Hilda Hilst, mas ela produziu, sei lá, por mais de 50 anos, né? Eu acredito que muito desse culto em torno dela, ele seja um tanto quanto superficial. Ela tem uma produção bastante rica e que as pessoas parecem que ficam mais atentas à questão do erótico e até do pornográfico, atentas mais a essa curiosidade pelo fato de ela incursionar por esses gêneros, né? Não necessariamente o interesse pelo que ela de fato escreveu. Então, geralmente as acusações entre aspas, né, em torno da Hilda Hilst são de que ela é muito difícil. Eu não sei se necessariamente ela é tão difícil assim. Né? Então, parece que ela fica num lugar muito incômodo. Né? Ou ela é muito difícil para ser lida, ou em um determinado momento ela foi bonita demais para ser lida, então seria quase esse unicórnio, e em um determinado momento ela é a velha louca desbocada. Né? Então, é uma coisa meio esquizofrênica, essa série de personas, né, que são forjadas em torno da produção da Hilda Hilst. Né? Pode passar, Juliana. Bom, aqui nos anos 90, né, também acho que é uma imagem bastante icônica, né, da Hilda Hilst, que reitera, né, solidifica muito dessa figura da mulher, da idosa, que, exatamente por ser idosa, fala tudo que penso, que tem a cabeça, etc. Né? É um momento em que, também que a Hilda Hilst dá muitas declarações públicas, né, e que ela performatiza muito dessa singularidade em torno dela, e que também me parece que foi uma estratégia para ser lida, para chamar a atenção para a literatura dela, que não deu muito certo também. Então, ela sempre foi muito referida, né, muitas vezes se destacam hoje, né, aforismas, recortes da sua produção, mas ela não é propriamente, digamos que, apreciada ou lida. Hoje em dia até está mudando um pouco. Né? Então, esse culto que a gente vê, principalmente aqui no Sul, em torno do Caio Fernando Abreu, por exemplo, né, me parece que o culto em relação a Hilda é muito recente. Não sei se ele vai muito longe. É um culto que acredito que é válido, no sentido de que pelo menos parte da sua obra ela passa a ser pelo menos lida, ainda que em superfície, né? Mas não sei se vai ter um grande fôlego. E me parece um pouco, não diria triste, né? Mas seria uma perda que se ficasse apenas nessa leitura da persona pública e não tanto do que ela produziu. Né? Pode passar, Juliana. Bom, então, apesar de nos anos 90 haver, digamos que essa performance da Hilst, né, a performance pública e dessa capitalização da imagem dela como essa mulher singular, enfim, e desbocada,
ela produziu muitas pérolas, até, digamos que a sua produção pornográfica, né, ela tem uma sofisticação muito grande, uma sofisticação battagliana, né, no sentido de que tem o pornográfico, o escatológico e metafísico também muito misturado. E eu destaquei aqui um fragmento de um poema dela, do livro da Hilda Hilst, que é o meu preferido, que é o Alcoólicas, né? Desculpem, eu não estou com a voz muito boa e com tosse, enfim. O Alcoólicas foi um livro feito por encomenda, foi um livro feito... não lembro qual era a marca de bebidas, né? Mas que, apesar, digamos, desse tema prosaico e dessa encomenda, né? É um livro de poemas que tem uma riqueza muito grande. Tá? E o poema diz o seguinte: é crua a vida, alça de tripa e metal, nela despenha, pedra mórola ferida, e é crua e dura a vida, como um naco de víbora, como-a no livor da língua, tinta, lavo-te os antebraços, vida, lava-me no estreito pouco do meu corpo, lava as vigas dos ossos, minha vida, tua unha plúmbia, meu casaco rosso. E perambulamos de coturno pela rua, rubras, góticas, alta de corpo e copos. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos, e pode ser tão generosa e mítica, arroio, lágrima, olho d'água, bebida. A vida é líquida. Eu escolhi esse poema para fechar a minha fala, né, e para depois passar a palavra para a Michele, que acredito que vai falar um pouco sobre as dramas e as tramas do reconhecimento da literatura de autoria feminina, né, para destacar exatamente essa questão de que ela coloca aqui um sujeito feminino, né, que está de mãos dadas com a vida, né, curtindo a vida, tendo esses prazeres etílicos. É um poema que ele dá uma abertura para a questão do prazer, que é algo que não é muito frequente na literatura brasileira de autoria feminina, né? Enfim, até uma escritora reconhecida como a Lígia Fagundes Telles, né? Saiu há pouco tempo uma biografia bastante interessante sobre Hilda Hilst, né? Que coloca, elas foram amigas por toda a vida, né? Então até uma das declarações que a Hilda deu em vida é que ela gostaria de entrar no céu de mãos dadas com a Lígia Fagundes Telles. Não entraram, né? A Hilda Hilst morreu em 2004, a Lígia Fagundes Telles ainda está viva, e nessa biografia eles confrontam, né? As biógrafas confrontam o prestígio da Lígia Fagundes Telles e, digamos que, a curiosidade em torno da Hilda. Então, as aparições públicas, a persona pública da Lígia Fagundes Telles, ela era a mulher comportada, a mulher que aparecia na mídia com seu filho no colo, isso na década de 50, né? Então, na década de 50, sempre que falavam sobre elas as duas como mulheres que escrevem, destacavam a beleza da Hilda, e no caso da Lígia Fagundes Telles, também essa beleza, mas o casamento dela, eu não lembro se foi um advogado, um juiz, enfim, né? Digamos que me parece que nesse período, na década de 50, muito do reconhecimento, muito não diria prestígio, mas o certo reconhecimento que a Lígia Fagundes Telles teve em vida e que a Hilda não teve, digamos, acho que vem um pouco também da construção dessas personas, né? De uma como comportada e de outra ou como femme fatale ou como essa figura esquiva, pornográfica, enfim. Mas esse é um poema do qual eu gosto bastante, né? Não só por celebrar esses prazeres etílicos, mas por celebrar, digamos que, essa união com a vida e essa união com uma espécie de feminilidade, talvez, que me parece que na poesia inicial da Hilda Hilst não tem tanta relevância. Me parece que a Hilda jovem, a poeta jovem, ela parece que quer negar essa questão da autoria feminina. Ela dizia em aparições públicas, enfim, que ela recusava esse rótulo de que ela fosse simplesmente uma escritora, porque ela entendia a literatura de autoria feminina ou como uma literatura mais açucarada, ou como uma literatura mais introspectiva, ou que tratava mais temas prosaicos. Ela detestava Clarice Lispector, por exemplo, detestava Adélia Prado, dizia isso publicamente, né? Então, enfim, acredito que muito dessas como é que eu posso dizer, essas afirmações bombásticas da Hilda Hilst cultivassem essa figura de difícil que acabou, digamos, prejudicando um pouco a compreensão e a apreciação da sua literatura. E desculpem pela brevidade da minha exposição, eu tive que fazer uma exposição bastante curta em função do tempo, né? Mas definitivamente é uma literatura que tem uma série de facetas e que merecem ser contempladas ou
leituras que vão além da biografia, certo? E por aqui eu, então, passo a fala para a professora Michele. Muito obrigada. Boa tarde. Eu adorei a tua fala, agora a gente vai comentar, mas eu quero começar agradecendo o convite, né, que me foi feito pelo Enéas para participar dessa mesa e também parabenizar o Enéas, a Raquel e o Gerson por esse presente, né, que é a FLISM, e a gente tem um evento para pensar várias cadeias e conexões a respeito dos livros e no caso dessa mesa da autoria feminina. Enquanto tu falavas, eu ficava pensando na quantidade de paradoxos que envolvem, né, a questão da autoria feminina. Quase sempre quando a crítica gosta, nós não somos lidas. E aqui eu vou falar como escritora, não como historiadora. E quando a gente é muito lida, a crítica nos odeia. Né? Nós entramos no paradigma do que é muito, muito ruim. Né? E isso acaba marcando todo o mercado e a gente cai numa pergunta que é: poxa, as mulheres escrevem tanto e escrevem efetivamente. Algumas até publicam, né? A maioria do público leitor, em quase todos os levantamentos que se faz, é composto por mulheres. As mulheres leem efetivamente mais que os homens. Pelo menos, né, nos últimos levantamentos sobre leitura no Brasil e fora. Mas nós continuamos mendigando reconhecimento dentro, seja da academia, da crítica literária, ou dentro até mesmo do planejamento das editoras em lançar mulheres fora do nicho da autora do romance açucarado, ou angustiado, ou intimista, né, etc. Então a gente ainda fica nesse processo de buscar, olha, eu escrevo, olha, eu existo, né, e isso tem uma questão que vocês podem me dizer: não, mas peraí, né? Eu vou citar aqui um monte de autoras para ti. Ok. Mas, no entanto, por mais que a gente possa citar autoras, elas só vão aparecer se eu te disser: cite-me escritoras. Se eu te disser: me cita escritores no geral, raramente vem o nome da mulher à cabeça. A maioria das listas que saem são listas mormente masculinas. Né? E aí eu vou recuperar uma frase que eu ouvi de uma filósofa num evento semana passada sobre as filósofas mulheres. Ela diz assim: eu odeio exceções. Eu tenho pavor de exceção, porque exceção é o que confirma a regra. Então, se você cita só uma autora mulher, você está confirmando a regra de que as autoras são poucas, elas são pouco reconhecidas e elas são pouco lidas. E, na verdade, aí entra a minha pulsão de historiadora, né? Se tem uma, tem mais. Né? Tem muitas outras e elas estão... se tu começar a puxar, elas estão ali. Por outro lado... Ai, tá aqui agora minha água. Minha garganta seca muito. Por outro lado, a gente tem uma percepção também muito forte de que quando tu pergunta, né, até para as próprias escritoras, quais as tuas influências, na maior parte das vezes elas citam homens. Então, assim, a nossa citação continua sendo
uma situação mormente masculina. Isso quer dizer o quê? Que as mulheres escrevem pior? Não, quer dizer que a gente está imerso no mundo masculino em que é preciso fazer olha para as mulheres. Né? Tu tem que fazer isso ativamente, porque se não for ativamente, essas mulheres não vão aparecer. Elas continuam sendo aquilo, né, que fica um pouco de lado. Enquanto a gente comentava ali na entrada, eu fiquei pensando, até porque eu estou me voltando agora para pesquisar um pouco das chamadas subliteraturas, né, dos anos 70, eu fiquei com algumas autoras na cabeça, assim. Depois a gente acabou puxando outras até mais antigas e tudo. Né? E aí, na questão da loucura, que tu comenta que se torna tão importante para Hilda, e até na semelhança um pouco de história, de ser uma mulher rica, bonita, eu lembrei da Maura Cansado, né? Cuja obra só está sendo revista e percebida agora, né? Quando houve uma publicação do Hospício é Deus, né? Que é os diários dela do hospício, pela Autêntica. E aí as pessoas começaram a olhar de novo para a Maura. E a Maura é essa mulher, né, que se assemelha a Hilda nesse ponto. Ela vem de uma família rica, ela vem de uma elite, ela é uma mulher extremamente bonita, mas ela não se encaixa. Ela é essa mulher bonita desbocada, né, do final da vida. Ela não se encaixa e ela acaba se internando. Por quê? Porque se eu não me encaixo no que exigem de mim, então eu sou louca. E se eu escrevo e a minha literatura é dificilmente compreendida, é porque eu sou louca. Então ela tem 3 passagens pelos hospícios e 2, se não me engano, ela mesma é que se interna porque ela não... E é uma autora que, embora tendo circulado em jornais, em revistas, ficou esquecida. E aí a gente vê esse papel de hoje, ativamente a gente buscar essas autoras. As outras 3 autoras que eu fiquei para citar são 3 autoras que foram muito, muito lidas, mas depois caem no esquecimento. Então a gente também tem isso, né? Porque que as autoras têm que estar sempre sendo redescobertas, é como se elas não marcassem. Eu li, gostei, mas não marca. Quando eu volto para o autor preferido, ele é um homem. E aí eu vou citar 3 nomes que certamente... uma vocês conhecem muito, porque agora ela voltou a estar, né, frequentemente na mídia em função do movimento negro, que é a Carolina de Jesus. Né? Que eu acho que faz uma obra que, para mim, como historiadora, ela vai além de literatura. Né? Eu sempre digo que Carolina, na história, tem que ser lida como teoria. Né? Porque ela traz um olhar de periferia que, para a época que ela escreve, é bastante inovador e simplesmente não existe academicamente. Né? Então, ela vai inspirar também esse olhar. E as outras 2 são autoras reconhecidas como autoras eróticas dos anos 70. Né? A Adelaide Carraro e a Cassandra Rios. Né? Mais de 40 romances, lidas infinitamente. A Cassandra Rios foi uma das primeiras autoras brasileiras a atingir a marca de 1 milhão de romances vendidos, mas os leitores se escondiam para ler Cassandra Rios. Ninguém dizia que tinha Cassandra Rios na sua biblioteca. Era feio. Né? E tem mais, assim, hoje a gente tem uma reivindicação de uma literatura LGBT. Cassandra Rios já escrevia isso. Né? Ela traz o erotismo feminino, ela era uma mulher lésbica, né? Então ela traz essas questões, ela coloca isso na sua literatura. Foi extremamente censurada durante os anos 70, né? Pela moral do regime civil-militar, ditatorial que havia no Brasil, né? E que tinha toda essa coisa de proteção das famílias, etc. Né? Mas a minha família não estava protegida o suficiente porque tinha Cassandra Rios na biblioteca lá de casa, eu lembro. Né? Adorava a capa, que tinha uma mulher seminua, de costas, né? Com um negligê, mais ou menos da cor do meu cabelo, assim, né? Roxo, uma coisa assim. Eu achava aquilo, né? Um dia ainda vou ter idade para ler isso. Né? No fim o livro se perdeu, mas estava lá.
né? Então, as famílias não estavam protegidas o suficiente. Então, tinha que se... Né, dos 40 romances, 36 caíram nas malhas da censura. Né? E hoje elas estão esquecidas, quer dizer, hoje não se volta a elas. Elas continuam com essa marca da subliteratura, da literatura pulp, mas aí a Hilda, né, que hoje tem um reconhecimento, ela é difícil. Então, se você escreve de forma acessível, você é você é ruim, você não merece a crítica. Agora, se você escreve difícil, você não vai ser lida porque, né, nem a crítica te entende. Então, voltamos a esse paradoxo de ser autora nesse mundo, porque qualquer coisa que a gente escreva vai estar errado, se não estiver dentro, né, de um panorama que é composto pelo que os homens acham que tem que ser lido, quando eles acham que tem que ser lido, e da forma que eles acham que tem que ser lido. Não sei se tu puxou aí, tu quer comentar, vamos conversar. Não, foi interessante tu falar desses extremos, né? Quando faz mais acessível, é ruim, ou quando faz uma literatura mais hermética, é difícil demais, não é bom demais, é difícil demais. E quando não fica nesses extremos, faz literatura de mulherzinha, que é literatura muito introspectiva, falando muito de afeto, muito do cotidiano, então também não é bom. Então, enfim, parece que, digamos que os vestígios de uma cultura patriarcal sempre vão armando ciladas diferentes para as diferentes expressões. Como eu sei que também tu escreves o gênero fantástico, que é um gênero que já é, digamos que, pouco contemplado academicamente, né? Acredito que haja uma dificuldade maior também pelo fato de ser uma mulher escrevendo, né? Então, não sei se tu queres aproveitar para falar alguma coisa. Tem mais um elemento aí que também acho que marca, né? É que se tu não é nem Tati Bitatti, nem, desculpa o Tati Bitatti, tá? Acessível. Não é difícil, né? E não é sentimental, também tá errada. Tu escreve como um homem. Eu já ouvi isso, né? Porque eu não faço uma literatura sentimental que não é difícil, é bastante acessível, né? Mas eu já ouvi isso. Mas tu escreve como um homem. Não seria legal tu usar um pouco mais da tua sensibilidade feminina? Eu não sei onde é que está a tal da sensibilidade feminina. Deve estar numa gaveta lá em casa. Eu procuro e não acho. Mas assim, a gente vai atrás disso então, me lembra até as críticas que às vezes... eu vi um programa esses dias sobre as mulheres exercendo o poder, né? E mulher pode exercer o poder, mas não pode exercer o poder como um homem exerceria. Porque se ela exercer como um homem, está errado. Ela tem que imprimir a marca da feminilidade, né? Então, assim, se ela simplesmente mandar, tá feio. Ela tem que pedir, por favor, com licença, me desculpe, muito obrigado. Né? Tudo tem que ser com jeitinho, ela tem que ser maternal, ela tem que acolher. Quer dizer, então, além de todos os estereótipos literários, ainda tem a questão do estereótipo da escritora. Então, tu tem que ser a grande dama, tu tem que ser a Lígia, né? Tu não pode ser desbocada, não pode falar palavrão, porque aí tu fica histriônica, fica meio ridícula, então não merece ser ouvida por conta disso. Quer dizer, então, até nisso, o padrão da persona que tu tem que usar para ser a escritora tem que entrar nesse padrão. Né? Então, assim, se eu vou botar um decotão, eu tenho que escrever uma literatura erótica. Né? Eu não posso aparecer no evento escrevendo literatura erótica com uma roupa meio freirinha, porque já não... Então, assim, tem toda uma... E aí a gente pensa que não, mas o mercado, ele trabalha com esses estereótipos, ele exige esses estereótipos, e o pior de tudo, né, ele tem uma comunicação enorme com o público leitor, que também se deixa seduzir por essas marcas, por esses elementos. E aí? Vamos conversando. Sobre essa questão da inadequação, como é que eu posso dizer? Falando um pouco de um viés acadêmico, talvez para... Enfim, o evento ele foi pensado para um público geral, não propriamente para um público de letras, né? Mas pelo que eu estou vendo, a maioria aqui é das letras, né?
Eu acho que falta um pouco de reflexão dentro da academia, da crítica que se faz na academia, da noção de campo literário, né? Então, de entrar, digamos que nos estudos que nós fazemos, como que as editoras, elas também, não só as editoras, o mercado, enfim, como é que elas participam, não só participam para forjar essa persona, né? Mas de que modo elas vendem essa persona. Acho que isso também é algo importante, não que seja propriamente ruim, mas acho que também deve ser levado em consideração dentro dos estudos literários. Eu acho que isso falta um pouco, né? Ou nós ficamos em análises muito imanentistas, estruturais, ou muito culturais, né? Voltadas para um entorno de viés antropológico ou sociológico, enfim, mas acho que dentro da literatura falta pouca reflexão de campo. Eu não sei se na história, né, quando o objeto literário é lido, contemplado, enfim, eu não sei se tem essa reflexão a respeito do campo literário, enfim, da mercado, editoras, mediações, digamos, né? Tem um pouco, mas não para tudo, assim. E aí tem um ponto que eu acho que me preocupa também, né? A possibilidade de transformar literatura de autoria feminina num gênero. Né? Eu acho que isso é extremamente complicado e não é nisso que a gente quer cair. Num nicho, né? Nicho, quer capitalizar esse tipo de literatura, considerando que a maioria dos leitores são leitoras, são mulheres, né? Então, de certa maneira, como é que eu posso dizer, enfim, talvez se tenha essa ilusão de muitas escritoras estão surgindo, então elas estão atendendo aos anseios dessas leitoras. Eu não sei se elas estão, digamos que esse surgimento, se ele atende aos anseios das leitoras, ou se é uma forma de moldar os anseios das leitoras. Né? Então acho que fica enfim, nessa coisa veio antes o ovo ou a galinha, não sei muito bem explicar. Mas eu acho que dentro todas essas escritoras das que tu citaste, acho que a Cassandra Rios ela foi bastante lida na década de 70. Claro que a década de 70 também é um período muito peculiar da nossa história, assim, né? Em que, apesar de a gente viver um período de repressão ditatorial, também existiu uma certa licenciosidade nas artes, no cinema, talvez tu como historiadora tem argumentos até mais como fortes, escape, né? Porque no momento em que tu não pode te expressar politicamente, acaba tendo que jogar em outros lugares, né? Sim. E eu acho que o erotismo sim foi uma linguagem dos anos 70 nesse sentido, né? De poder expressar aquilo que era constantemente reprimido e numa área tu jogar na outra. Mas ao mesmo tempo tinha todo esse debate da família, da questão da moralidade, etc. Estava tudo ali também. Mas a gente sabe que né, a repressão é aquela coisa que aperta e escapa pelo meio dos dedos. Né? Então aquilo também está existindo e está muito forte, né, nesse período. Mas eu fiquei pensando também na questão de quando tu cria esses nichos, né? E eu fiquei pensando numa das frases que eu ouvi num evento que eu estava, e eu comentei que o meu próximo romance vai ser uma ficção científica. E eu recebi o comentário mais esdrúxulo do mundo, né? Mas mulheres leem ficção científica? Eu vejo que uma série de alunas que eu sei que elas leem. Não, mas assim, tem tanta coisa errada nessa pergunta, gente. Tanta coisa errada, que não dá nem para começar, né? Primeiro, sim, mulheres leem ficção científica, escrevem ficção científica, mas quem disse que eu estava escrevendo ficção científica para mulheres? Né? Mas eu sendo uma mulher, então esse era o meu nicho, era aí que eu ia escrever, né? E aí o que eu quero trazer é o quanto isso é ilusório e irreal, né? E ainda assim o mercado está apostando nisso. E na verdade tu tem ainda uma leitura histórica ou até de crítica literária que às vezes cai nesse conto. Atualmente, o que eu falei que eu estava pesquisando as subliteraturas dos anos 70, né? Eu estou pesquisando fotonovelas. E há aquela coisa, todo artigo que eu começo a ler sobre fotonovelas começa com: era uma literatura produzida especialmente para leitura feminina.
Histórias melosas, românticas, etc. Né? Capricho, Grande Hotel, Sétimo Céu. Eu estou trabalhando com uma que é de espionagem, mistério e ficção científica, que é a Jack Douglas, né? Que também tinha uma enorme vendagem. Só que eu comecei a comentar em vários lugares sobre fotonovela, menos entre os jovens que não sabem o que é, na maioria. Tá? Mas um dia eu explico. É um quadrinho só que com pessoas, tá? É como se fosse um HQ com pessoinhas. Vários homens me dizem assim, não, mas eu lia. E eu vou direto, né? Mas tu lia só o Jack Douglas? Não, Jack Douglas era que a gente gostava, assim. Mas eu lia Capricho, eu lia Sétimo Céu, eu lia Grande Hotel. Então, peraí. Cadê esse público mormente feminino né? Que estava buscando histórias melosas, românticas, não sei o quê? Se a maioria dos homens com quem eu falo, que estão na faixa hoje, dos 50, 60, 70 anos, lia. Porque isso é do que estava em casa. Porque muitas vezes era a única literatura que chegava em casa, porque a mãe juntava o troco, o dinheirinho do troco do mercado e comprava a fotonovela. E aí lia a mãe, lia a irmã e a gurizada lia. A partir dos 8 aos 15 anos, a leitura de fotonovela dos meninos é enorme. Então, a gente continua, parece que tem, eu falou como é que é, armadilhas do patriarcado, né? Mas parece que tem uma tendência constante em girar em torno daquilo, e quando a gente começa a sair, tem alguém para puxar e dizer, não, a tua memória está errada. Então, tu vai constituindo uma nova memória. Então, hoje a memória sobre a fotonovela é uma literatura para mulheres. Essa é a memória. E os próprios historiadores estão fazendo isso, quando começam... Mas para aí. Quando vai pesquisar direto as mulheres leitoras. Mas não vai pesquisar os homens que liam também aquela literatura. Então, nós continuamos rodando em cima e recriando. Né? E aí, a Hilda, recriada hoje, vai aparecer como exceção numa determinada época. A Carolina de Jesus vai aparecer como uma exceção. Então, aí a gente diz, mas não, peraí, Conceição Evaristo, né? Começa a puxar outras autoras negras. Não. A Carolina, sim, está morta, enterrada, não, né? Não vai mais aparecer em nenhum lugar, não vai mais tomar nenhum espaço na feira de Frankfurt, então não precisa, né, falar dela, parar de falar dela. Então, é essa constante recriação da exceção, do não lido, né, de uma literatura de autoria feminina e de um leitor feminino para essa literatura. Por mim, seria isso assim, que eu queria comunicar por hoje. Não sei se a gente pode abrir já para conversar com o público.